73/2020, que em seu artigo 8º, inciso 8, autoriza tão somente a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais, o que buscamos fazê-lo neste momento. O regramento legal fixou várias vedações aos direitos dos servidores, limitando-se à recomposição anual do índice inflacionário para os servidores. Assim, cabe ao Executivo Municipal tão somente a aplicação do índice do IPCA para o exercício vigente. Cumpre esclarecer que o piso salarial fixado para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias possuem legislação própria e anterior à Lei Complementar número 173 de 2020, que entendemos nestes casos específicos não ser aplicável. A Lei número 13.708 de 2018, que trata do piso salarial profissional dos ACS e ACE, fixou previamente as alterações sequenciais dessas categorias que reproduzimos no projeto ora encaminhado. Isto posto, solicitamos de Vossas Excelências a apreciação e aprovação do projeto em regime de urgência, uma vez que a apuração do índice foi tardia e ainda há a necessidade de um prazo razoável para que possamos fazer os lançamentos na folha de pagamento para a efetivação ainda neste mês de janeiro. Assim, indispensável contar com a colaboração dessa Casa de Leis na sua aprovação em curto espaço de tempo. Isto posto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação e votação do projeto de lei ora encaminhado, em regime de urgência especial e, na oportunidade, reitero a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. E mensagem ao projeto de resolução número 3 de 2021. Senhores vereadores, o referido projeto tem como finalidade cumprir o mandamento constitucional de promover a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais. Mesa diretora. Leitura do requerimento número 11 de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão de regime de urgência especial aos seguintes projetos. Projeto de lei número 2 de 2021, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. E do projeto de resolução número 3 de 2021, da mesa diretora, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Justificativa. O pedido visa dar agilidade às tramitações desses projetos, sem perder a oportunidade e a eficácia. Sala das sessões, em 25 de janeiro de 2021. A mesa diretora. Indicação número 8 de 2021. A vereadora que essa subscreve solicita ao Executivo Municipal a criação da Sala de Contos para atender a nossa comunidade como forma de incentivo cultural e educacional. Justificativa. A seguinte indicação tem como base a criação de uma sala confortável, aconchegante e acolhedora, atendendo às necessidades da criança ou idoso, composta de materiais e profissional já existentes no município. A história representa uma das metodologias mais ativas dentro de uma escola, desenvolve a linguagem, a criatividade, auxilia na criação de bons textos, cria possibilidades pedagógicas criativas e estimulantes para a concentração do aluno. A técnica de contação de história, por mais simples que pareça ser, é um conceito muito importante para o desenvolvimento da criança, de uma forma criativa e reflexiva, proporcionando na oralidade riqueza extraordinária que permite organizar o nosso discurso, nossas ideias. Contar bem uma história pode entrar na comunicação oral da criança, como também de uma pessoa idosa, ser convincente, saber argumentar, contar não só pela magia, pelo domínio do contador, são procedimentos
importantes na vida de um indivíduo. A arte de contar histórias é uma prática milenar que teve o seu início desde os primórdios da humanidade por meio da tradição oral. Essa arte de contar e recontar história amplia o universo literário, desperta o interesse pela leitura, a escrita e estimula a imaginação através da construção de imagens interiores. Elaine Hecker, professora da Secretaria Municipal de Educação de Itaú de Minas. Essa indicação é da vereadora Maria Helena. Indicação número 9 de 2021. O vereador que esta subscreve indica ao Executivo Municipal para que seja destinada à área onde era situado o Campo de Maia, às margens da rodovia MG 050, para a implantação de um viveiro de produção de mudas, visando a arborização da área urbana do município, que ficaria sob a responsabilidade operacional da ONG Muda Itaú. Justificativa. Tal pedido visa a implantação de um projeto de arborização e embelezamento das vias públicas, ao mesmo tempo em que contribui para amenizar a temperatura e preservar o meio ambiente. Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2021, vereador Giovan dos Santos. Indicação número 10 de 2021. O vereador que esta subscreve indica ao Executivo Municipal para que seja feita uma ponte de travessia para veículos e pedestres no cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Joaquim de Oliveira, a exemplo do cruzamento da Rua João Kirchner com a mesma avenida. Justificativa. Tal pedido visa facilitar o trânsito de veículos e pedestres, encurtando o percurso e ligando os bairros Liberdade ao centro. Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2021, vereador Giovan dos Santos. Indicação número 11 de 2021. O vereador que esta subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que faça a limpeza dos terrenos públicos, principalmente os terrenos de esquinas. Justificativa. O risco de acidentes nestes cruzamentos são muito grande, por motivo do mato estar muito alto, impedindo a visibilidade dos motoristas e pedestres. Outro motivo é a proliferação de animais peçonhentos que geram doenças e riscos à população. Por estes motivos, solicito uma urgência devido à gravidade que se encontra esses terrenos. Itaú de Minas, em 25 de janeiro de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Segunda ordem do dia. Conferido o quórum, coloco em única votação o requerimento número 11 de 2021. Requer urgência especial aos projetos que mencionam reajustes de servidores. Deixa eu ver, não está abrindo. Abriu. Aprovada por unanimidade. Ninguém quer justificar? Não? Aprovado o requerimento, coloco em única discussão o projeto de lei número 02 de 2021, dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências, e projeto de resolução número 03/2021, dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e das outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 02 de 2021, reajuste dos servidores municipais. Peraí.
Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 03 de 2021, reajuste dos servidores da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento a mesa, cumprimento meus amigos vereadores, cumprimento os servidores que estão aqui presentes na Câmara hoje conosco e cumprimento a todos que estão em casa assistindo e os que ainda assistirão. Eu estive com a secretária de Saúde, Emilaine, questionei sobre a questão da vacinação, como que está sendo, os critérios que está seguindo, porque é uma coisa que eu sei que preocupa todos nós vereadores e a população também. E eu sei que a torcida é imensa para que a população inteira seja vacinada. Então, o que ela me explicou é que o público prioritário que está sendo atendido nessa etapa, nessa primeira vacinação, são os médicos, os enfermeiros do pronto-socorro, do centro de Covid, da sala de vacinação, do PSF. E nos PSFs, os agentes de saúde também estão sendo atendidos, porque elas também vão até a casa das pessoas, tudo, então tem esse contato, né, com o público. E essa é o público que é a linha de frente estipulada pela Regional de Saúde, e que a Regional de Saúde ela segue as normativas da Secretaria Estadual de Saúde. Ela também ressaltou que nesse primeiro lote foi vacinado também o pessoal que está nas ILPs. O que é a ILP? São as instituições de longa permanência, que são os idosos que estão no lar. E como esses idosos eles são acompanhados pelo pessoal que trabalha no lar, pelas enfermeiras, pelos cuidadores, então nada mais justo do que esse público também serem vacinados para impedir que contamine os idosos, né? Alguns profissionais que trabalham em outros municípios, que também são da linha de frente, mas que são residentes em Itaú de Minas, também estão sendo vacinados. Ela comentou também que possivelmente no final dessa semana ou início da próxima semana vai chegar novos lotes de vacina, e esses novos lotes vão vacinar, vai seguir as metas que a Regional de Saúde está estipulando, e a Regional de Saúde está seguindo as normativas da Secretaria Estadual de Saúde. Eu também quero parabenizar a administração municipal por estar realizando o tapa-buraco, que a gente está vendo no nosso município, principalmente no centro. A administração ressaltou conosco que vai ser estendido também para os bairros. E eu quero pedir que, em algumas áreas, só o tapa-buraco não vai ser suficiente, vai ter que fazer um recapeamento. Eu também quero parabenizar o servidor Alisson, o Clederson e a Angelita, por ter trocado o programa, porque antes a Câmara custeava um programa, né? E esse programa de votação, esse programa que todos nós acompanhamos, o que acontece na Câmara, né? E hoje nós estamos seguindo um programa diretamente do Senado, sem custo nenhum. Então, isso traz uma economia para nós e só foi possível graças aos nossos servidores. Parabéns, viu, gente?
E eu quero falar sobre a sala de contos. A sala de contos foi um projeto que eu, conversando com a Elaine Hecker, que é uma professora ótima da rede estadual, da rede municipal de educação, que todos conhecem, e ela já realiza esse trabalho. Como nós sabemos que vai encerrar alguns trabalhos que existem em algumas escolas municipais, e eu sei que a administração vai ter o cuidado de usar essas escolas com outras coisas que vai ser benéfica para a população, nós achamos importante dar continuidade nessa sala de contos. Eu não sei aonde vai ser, mas assim, quando eu conversei com a secretária de Educação, a Flávia, sobre esse projeto, ela ficou muito feliz e mostrou assim, muito interessada no projeto, que vai atingir não só as crianças, mas os idosos também. Então, é isso, eu devolvo a palavra, presidente. Com o uso da palavra, Roberto Gonçalves. Boa tarde a todos. Cumprimento a senhora presidente, em nome dos demais vereadores, aos nossos funcionários aqui que tanto nos ajudam e a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Vou começar falando do reajuste do salário dos servidores, deixando bem claro que isso não é um aumento de salário para eles. Isso é o que eles têm mínimo de direito, né? É um reajuste da perca salarial que eles têm durante o ano. Então, isso é dado por lei. Então, nós estamos aprovando hoje o mínimo que eles deveriam ter de reajuste. Sobre a minha indicação da limpeza dos terrenos, quero fazer aí um apelo, se tiver condição de ter alguém para olhar isso um pouco mais rápido, principalmente os terrenos públicos de esquina, que atrapalham a visibilidade, né, de todos ali, dos pedestres, dos automóveis que vêm também, né, os seus condutores não conseguem ver e pode gerar algum acidente. Eu mesmo já presenciei muita xingação devido a esses cruzamentos que o terreno obstrui ali a visibilidade do condutor do veículo. Quero falar sobre o comércio. Hoje eu até gravei um vídeo e falei um pouco sobre uma reunião que eu fiz aqui na segunda-feira, no dia 25 ou 26, e esta reunião, eu fiz essa reunião chamando a associação, não foi uma reunião que eu convidei os colegas, porque foi mais para me perguntar alguma coisa e ver o que eu poderia estar buscando para trazer alguma ajuda aí em questão ao comércio do nosso município. Nós estamos pesquisando aí alguns municípios que estão tendo esse enfrentamento aí nessa crise comercial, porque é difícil, tem muito comerciante que está atravessando aí uma crise financeira muito grave, muito grande. E ressaltando aí que o município depende do comércio da cidade. Esse comércio que paga impostos, que gera empregos, e na maioria das vezes é com o lucro desse comércio que o seu proprietário sustenta a sua família. Então, é de muita importância. Lógico, não mais do que a prevenção, do que os cuidados que nós temos que ter com essa pandemia, mas é algo que a gente tem que preocupar, que é nosso povo, é gente que faz o município, é gente que faz girar, que faz esses impostos, que paga as coisas que o município necessita.
Então, dei algumas ideias, estou batalhando aí em cima de algumas coisas que possa vir amenizar isto. E, em minha opinião particular, eu não acredito que o comércio é o vilão dessa história. Tá? Eu acho que um comércio que trabalha corretamente, que abre as portas e segue as normas corretamente de prevenção, e segue tudo o que é pedido, ele sim está trabalhando numa prevenção. O comércio fechado, que o dono do comércio, ou que algumas pessoas relacionadas ali, está com o comércio fechado, mas não está respeitando as normas de prevenção, esses sim estão contaminando a população. Então, eu acho que a questão aí é a responsabilidade de todos. Eu acho que, como eu disse na reunião passada, nós devemos cobrar mais de cada um a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo. Temos que ter uma precaução maior aí, se não preocupe com si próprio, preocupa com o seu semelhante. Então, eu acho que o comércio está pagando por um erro que não está sendo dele. Ao contrário, se fechar alguma coisa aqui, nós tivermos que sair daqui, às vezes, para ir numa outra cidade, pegar um ônibus, chegar lá na outra cidade, pega uma fila. Eu vou dar até um exemplo simples. Fechou o Banco Itaú aqui. Todo mundo tinha que sair daqui para ir lá em Paços, no banco que estava aberto, pegar uma fila enorme para ir num caixa eletrônico. Então, enfrentou o ônibus, enfrentou a fila, e se o caixa tivesse aberto aqui, a pessoa que está tomando essa precaução, ela procuraria o caixa eletrônico na hora que não tivesse fila, na hora que não tivesse ninguém, não teria contato com as coisas ali e demais, usava um álcool em gel ali, tocava a tecla, saía de lá, pegava o... Então, eu acho que estão jogando a culpa, tentando mostrar, estão tentando resolver uma coisa, mas jogando uma culpa em quem não é culpado. Então, a questão do comércio pode, agora. Vereador Roberto, você falou uma coisa aí importante, todo mundo sabe que quem tem que se preocupar são as próprias pessoas. E, assim, nós estamos aqui não para dedar ninguém, não para... Mas a gente está aqui, a gente tem que ajudar na fiscalização. Eu vindo agora na avenida aqui para vir para a Câmara, o campo Belarmino está cheio de gente jogando bola. Não sei se a prefeitura autorizou o pessoal a jogar bola. Não sei se o pessoal entrou lá sem a autorização da prefeitura. Mas não adianta. Tipo, o comércio está fechado, está penalizando o comércio, está todo mundo tentando dar uma solução. Agora, tem as pessoas que realmente não fazem por onde. Está certo que todo mundo está trancado dentro de casa, fica estressado, quer praticar esportes, mas as academias estão fechadas, estão sendo prejudicadas. Não é justo também o pessoal jogar a bola ali no campo Belarmino. Então, se a prefeitura autorizou essa abertura do campo, pelo menos mais alguns dias, que está todo mundo envolvido com a mesma intenção de acabar com esse vírus, acho que o pessoal de casa poderia também, os atletas nossos poderiam também ajudar um pouco, Seria. Mas é isto que eu falo que é o mais importante. Eu, por exemplo, não estou falando aqui que eu sou contra qualquer regra, O decreto é feito para todos cumprir e temos que cumprir. Eu sou contra a falta de justiça. Eu acho que os direitos são iguais para todos. É como você disse. Então, se pode jogar bola lá no Belarmino, então, se tiver ali uma academia também, ela pode funcionar. Então, eu acho que se não pode, as coisas que são parecidas,
eu acho que tem que haver, sim, mais uma procura de justiça, o que é justo. Vamos parar todo mundo, vai parar a venda de bebida, vai fechar todo mundo. É um esforço que acreditam que isso vai valer a pena, isso vai ajudar muito nessa prevenção. Nós precisamos pensar em nossas vidas. Então, vamos fazer? Vamos. Mas a questão é que tem que ser igual para todos. Eu acho que nós, cada vez mais, a gente busca aí um momento da gente ver que a gente mora num lugar que busca a justiça. É como eu sempre falo aqui, até uma frase, né? As leis são criadas para trazer justiça, mas nem sempre é isso que elas fazem. Então, acho que o topo do que a gente tem que buscar é o que é justo. Isso que eu falo na hora que a gente vai aprovar qualquer lei, a gente tem que pensar direito, estudar e fazer uma coisa com consciência que você realmente está buscando a justiça. Então, é essa a minha preocupação para todos os comerciantes que estão passando uma dificuldade muito grande aqui em Itaú de Minas. Vereador, só para complementar. Pode. Hoje está acontecendo também uma reunião entre os comerciantes e a secretária de saúde, porque eles comentaram que muitas das normas de segurança, né, de prevenção, eles não estão conseguindo lidar com elas ou até saber o que é o melhor. Então, é mais uma reunião e uma troca de ideia, mas online, né, através desses aplicativos online que fazem essas reuniões, para poder todos juntos chegar num consenso e todos fazer as normas de segurança para não transmitir esse vírus. Eu acho que estão fazendo até uma live e tá discutindo isso. Eu acho muito importante, falei desde a outra reunião também, que eu acho que tem que ter mais comunicação com o povo, mais cobrança por meio de seus representantes, passar aí, pedir, vamos lutar aí para a gente conseguir lutar contra essa pandemia. Porque eu acho que o mais importante aí é realmente a responsabilidade de todos, né? Vou fazer um pedido aqui, não deu tempo de fazer até uma indicação aí que seja, mas muitas das coisas às vezes a gente fala e até busca. Acho que o Itaú está com uma deficiência faz muito tempo de não ter um ginecologista, né? E isso é muito cobrado, foi cobrado na gestão passada, estão cobrando novamente. Eu vou pedir aí para a secretária da Saúde, né, ter aí uma ideia aí, ver como que pode ser feita aí para a gente trazer uma ginecologista. Saudade da doutora Sônia, que eu creio que muitos têm, uma profissional fora do sério, né? E já vou também dizer aí, já estou mandando, né, esse pedido para a secretária, eu também vou pedir a você, se puder comparecer aqui, eu quero marcar uma reunião, convidar todos os vereadores também, para a gente estar, eu sei que a Cláudia está tendo mais contato devido, né, o comitê, que ela faz parte, mas nós também temos interesses, né, de saber como que está aí o andamento, quais são as ideias, né, os projetos a serem administrados aí, nessa nova trajetória dela aí, o que ela tem de bom para contar para a gente poder repassar para, né, o nosso povo aí. Então, gostaria de, o mais breve possível, marcar uma reunião com a senhora. E do tapa-buracos, né, realmente eu tenho também que parabenizar, precisa mesmo, e está sendo bem feito um trabalho, está sendo um bom serviço aí. Acredito que está, da maneira que está sendo feito, vai durar um pouco mais. Eu até acredito que vai durar bem mais do que da maneira que estava sendo feito, com aquele pozinho que jogava ali e deixava. Então, com aquele rolo pressor, eu acredito que vai ter uma durabilidade maior. Não tem nada que aguenta chuva. Na hora que vem a chuva, infelizmente, sempre vai aparecer os buracos, né? E vou pedir, tá, também do Executivo,
o empenho aí na fiscalização, em funcionários para fiscalização. Às vezes temos muitas leis que não funcionam por falta de uma fiscalização, né? Vejo nas áreas aí, estão trabalhando os funcionários, acredito que até está sobrando algum funcionário, então vamos empenhar aí em cima das fiscalizações, cobrança, porque nós fazemos as leis, mas a gente quer ter o prazer de vê-las ser cobradas para o melhor de nossa população e de nossa comunidade. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, David Souza. Com a palavra, Fabiano Gomes. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da Cláudia e os demais colegas de trabalho, os funcionários da Câmara e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero continuar falando aqui um pouco daquilo que até já foi falado por alguns colegas, a respeito das dificuldades comerciais que estão tendo, né? A economia da nossa cidade está sendo afetada. E a gente sabe que a dificuldade de tudo isso vem da conscientização do próprio povo, né? A gente vê a falta de responsabilidade de algumas pessoas que às vezes acarreta nesses números absurdos que a gente tem enfrentado aí. A gente viu que depois que tomou essa medida, os números têm caído, mas quem tem pagado a conta, na verdade, são o nosso comércio, né? Nosso comércio e a nossa economia. Então, o que eu peço hoje é a conscientização de todos que contribua para que essa doença se acalme, né, se acabe, e nossa economia do município, através do nosso comércio, volte a funcionar. A gente vê muitos comércios, muitos empresários têm nos procurado para fazer cobrança. A gente sente na obrigação de tomar a liberdade de fazer alguma coisa, mas sabe que as limitações de um vereador a respeito dessa pandemia. Mas o que a gente pede é a conscientização do povo, né? Que dentro em breve eu acredito que os comércios estarão funcionando aí e a nossa economia vai estar aquecendo de novo. Eu também queria falar de um assunto a respeito da agricultura. Para todos os agricultores, pequenos pecuários e dentre outros, que estão com as dificuldades que tinham um serviço em benefício deles e já se passaram 27 dias dessa administração e até hoje não foi colocado ninguém ainda responsável para tomar conta dessa área de tratores e máquinas para a zona rural. Os pequenos agricultores estão com essas dificuldades e até em resposta para eles, foi procurado por algumas vezes o executivo e nos deu a resposta que ainda não delegou a função para essa atribuição. Então, a gente vai aguardar mais uns dias. Acredito que os tratores foram adquiridos para fazer serviço de agricultura. Dentre os que eu sei que está na ativa, são 2 de dinheiro do setor da agricultura, né? E eu acredito que o executivo tem o objetivo de continuar esse trabalho. E, visto da cobrança, a gente vai aguardar mais alguns dias. Se caso não desempenhar alguém para a função, a gente vê o que a gente pode estar fazendo. Gostaria também de falar de uma situação que hoje eu perdi um amigo, um colega, João Gener Duarte. Quero aqui prestar a minha condolência às famílias, e falar que é uma falta muito grande. É uma pessoa muito amada, um pai de família, que faz falta para mim.
Sem palavras eu não consigo falar. Agradeço a oportunidade. Com a palavra, Geovan dos Santos. Cumprimento a presidente Cláudia e todos os meus amigos de trabalho. Quando eu digo amigos de trabalho, eu estou estendendo também ao pessoal da Câmara, que nós somos um grupo, todos, um grupo de vereadores, funcionários, trabalhando em prol da nossa população. Presidente, ontem, né, nós fizemos uma reunião, vamos mais uma vez tocar em assunto de plantação de árvore. Talvez vai ser muito corriqueiro esse assunto aqui na tribuna, porque todos os vereadores estão empenhados nesse projeto de arborização da nossa cidade. Ontem nós fizemos uma reunião aqui com a ONG Muda Itaú. Nós tratamos de alguns assuntos aqui para darmos início, né? Começar bem uma sementinha no início para a gente dar andamento nesse projeto de arborização. Eu achei que foi bem produtiva, já deu para notar que todo mundo está empenhado e vamos tentar fazer isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Fiz uma indicação no mandato do ex-prefeito Jorge Lopes de Moraes. Ele fez a rua, deu sequência na rua Joaquim de Oliveira, que atrás do Campo Belarmino, chegou a rua até a Avenida da Liberdade. E ali foi feito um novo bairro ali, o bairro Liberdade, e para o pessoal passar, atravessar a Avenida da Liberdade, o pessoal tem que chegar no Campo Belarmino, virar até na rua, pegar a Avenida da Liberdade e virar na rua que vai para o cemitério para poder contornar, para seguir para o bairro Bela Vista, para o Campestre, para o bairro Liberdade, e vice-versa. Quem mora, que já tem vários moradores ali, várias casas construídas, e quem desce por ali também pelo bairro Liberdade, para vir para o centro, ele tem que contornar à direita e o lugar mais próximo é perto do posto M2. Então, eu acho que, fiz uma indicação, e eu gostaria que o prefeito Norival visse com bons olhos e tentasse fazer uma travessia ali, como nos moldes que foi feito aqui no posto M2, na rua Ari Basso Siqueira e lá na Brasiel Ferreira, sentido Coabinha, para veículos pesados, veículos leves e pesados. Uma ponte bem reforçada, ia facilitar muito a vida das pessoas. O bairro está bastante populoso já, e eu acho que chegou a hora de fazer. Eu gostaria de pedir para que o prefeito visse com bons olhos essa indicação e não medisse esforço para tentar realizar. Seria uma obra muito importante para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, Juliana Mater. Boa noite, presidente, colegas, a todos os funcionários e a todas as pessoas que estão acompanhando essa sessão de casa. Parabenizo você, vereador Geovan, pelo seu empenho, que não é de hoje que eu acompanho o seu trabalho, no sentido desse projeto de arborização de toda a cidade. Porque se a gente não fizer alguma coisa agora, as próximas gerações vão pagar um preço muito alto. Itaú é uma cidade relativamente pequena, fácil de ser arborizada, depende aí de estar abraçando você, junto com o projeto, né, Muda Itaú. Eu acho que vai ser possível e benéfico para todos. Nós votamos hoje, né, apenas o índice inflacionário para o servidor, ele é mascarado. Prova disso é que cada vez que a gente vai ao supermercado, à farmácia,
né, para comprar os nossos itens de primeira necessidade, a gente percebe que o nosso poder aquisitivo está cada dia menor, né? E a gente estava fazendo um cálculo ali, o salário mínimo vigente hoje é de R$ 1.100, com esse índice de 4,52 daria R$ 49 de aumento. Então, isso chega a ser ridículo perto da realidade vivenciada por mais de 90% da população brasileira. A gente fica imaginando assim, como que as pessoas estão sobrevivendo com um salário mínimo, quando tem uma renda fixa. Na verdade, a maioria, diante dessa pandemia, não está contente nem com isso, todos os meses para a garantia das suas necessidades. Então, pensando na situação dos servidores municipais, pensando na nossa realidade, pensando que o país está falido, né, que não dar um aumento condizente com a produção, com a notoriedade que tem o servidor público de Itaú de Minas, eu faço aqui um apelo para a administração buscar uma legalidade para que mantenha, pelo menos, o horário alternativo de 6 horas sem intervalo. Esse horário é um horário que já é adotado em outros municípios. Na parte administrativa, não compromete os serviços que são prestados para a população já se acostumou com esse horário, né? Eu fico pensando, por que a gente tem que se adequar, por exemplo, a um horário bancário? Se você chegar 1 minuto após a agência bancária, você não entra. Você não resolve, independente da urgência do seu caso. Então, a gente também se adaptou a isso, né? E eu acho que seria possível, é uma reivindicação da maioria dos funcionários. Existem alguns locais que precisa funcionar 8 horas, PSF, o CRAS, né? Alguns serviços têm que ser ofertados para a população em tempo integral, e aí dá para fazer um rodízio de servidores, né? E atender de uma forma igualitária a todos. Isso seria uma forma de valorizar a hora trabalhada do servidor, uma vez que, reforço, que não estarão recebendo nenhum centavo de aumento. Então, o que nós votamos aqui foi somente o índice inflacionário calculado pelos economistas aí, que acho que vive fora da realidade da maioria da população, né? E trago para vocês uma boa notícia, que quando eu estava chegando aqui, eu estava ouvindo a rádio alternativa, e foi assunto da maioria de vocês hoje em relação aos prejuízos que os comerciantes estão enfrentando com o fechamento de estabelecimentos. Então, em primeira mão, o governo de Minas resolveu flexibilizar o programa Minas Consciente e, a partir de um decreto que vai ser publicado ainda no Diário Oficial, nos meios de imprensa, todos os estabelecimentos poderão funcionar, todos poderão funcionar em todas as ondas, seja vermelha, seja amarela. A gente foca tanto naquilo que é ruim, né, que você só ouve falar de onda vermelha. Então, todos os estabelecimentos, todos os segmentos poderão funcionar, só que as medidas restritivas serão maiores, principalmente na zona vermelha e amarela. Tá? Então, tem estabelecimento que não vai conseguir manter as portas abertas, porque não vai conseguir cumprir as determinações e as regras. Né? Por exemplo, eles estavam dando até da questão dos eventos, voltar aos poucos. Mas a metragem, a distância por metro quadrado saltou de 3 metros a 10 metros. Ou seja, só vai conseguir um evento quem tem uma estrutura boa. Tá? Então, assim, existe essa possibilidade, e para isso o prefeito tem também que aderir a essa situação, né? Ele tem autonomia para estabelecer o seu próprio decreto, tem que concordar com isso, mas já é algo que até então a gente estava seguindo
todas as determinações do Minas Consciente. Então, agora, como flexibilizou, o prefeito com certeza vai sentar vai ter essa nova conversa, estabelecimento, e aí seguindo aquelas regras básicas, né, que a gente sabe que priorizar o teletrabalho, né, a delivery, o atendimento mediante somente agendamento. Sim, estamos em onde estabelecimentos que foram proibidos de funcionar poderão funcionar, seguindo as orientações. Se o estabelecimento tiver condições, ótimo. Então, vai funcionar somente mediante agendamento, por exemplo, principalmente os trabalhadores informais estavam tendo muita dúvida. Cabeleireiro, manicure, eu posso trabalhar, eu não posso. Vão ter que aferir a temperatura dos clientes, evitar que os clientes, se for com acompanhante, aferir também a temperatura do acompanhante, acima de 37,5, de jeito nenhum. E, se possível, no momento do agendamento, já perguntar para a pessoa se está apresentando algum tipo de sintomas. Serve no estabelecimento. E procura. Então, por um lado, flexibilidade, mas eu acho que concordo com o vereador Roberto, que eu sou testemunha, eu frequento muito comércio, dona de casa frequenta, né? Então, eu até hoje sou assim, testemunha de que o comércio tem cumprido, né, as suas orientações, tem seguido direitinho os protocolos, e que o desrespeito vem da população, que é irresponsável. Muitas vezes, alguém que frequenta uma festa no está assintomático, vai lá na clínica do vereador Roberto e coloca em risco os funcionários dele e as pessoas que estão ali na clínica. Então, é o contrário também. Não é ele que está oferecendo nenhum tipo de risco para a população também está oferecendo, comprometendo a segurança. Então, isso aí é reforçado. Vamos aguardar o posicionamento do prefeito em relação a isso. Essa notícia realmente é oficial. A fonte foi Rádio Alternativa. Vou deixar. Rádio Alternativa falou com Minas. Eu acredito que seja, porque Belo Horizonte tiveram muitos questionamentos lá e prejuízo capital, né? E tem muitos locais aqui em Itaú, só tem 2 aluguéis. Ela tem o do estabelecimento e ela tem o da casa, da moradia. Tem com o outro. Isso é muito perigoso. As famílias estão entrando em outros tipos de risco. Vai incorrer empobrecimento, o poder público não está tendo condições de socorrer. O comércio é um grande parceiro. Então, fica aí, vou aguardar nos próximos dias se realmente concretiza, mas eu acho que é um sinal assim, de que as coisas tendem a melhorar um pouco mais, sempre preservando a saúde. Me permite Sim. uma parte bem pequena, mas isto que é muito importante, como eu disse, as regras, elas são feitas para todos. O importante é ter a igualdade de direito para todos. Como você disse, que aumente aí as prevenções, as restrições, mas que seja de igual para igual. Como o vereador Giovanni falou, não adianta seguir uma regra em uma situação e não seguir em outra. É como aqui no Itaú mesmo estava acontecendo, por exemplo, uma perfumaria, como o KNAI é relacionado à saúde, pode abrir. Aí uma loja ali de brinquedos, de presentes ali,
não poderia abrir. Aí essa loja ia lá no contador, mudava o KNAI dela lá, ó, é loja de presentes e perfumaria. Aí ela passa a poder abrir mercearia, burlar as coisas. Então, eu acho que tem que ser uma coisa que busque, né, a prevenção em todos os sentidos. E de maneira a não ser burlida aí, né, não ser trapaceada, e que seja para conseguir sair dela e que dê igualdade de direito para todos. Obrigado. Então, essa é a proposta. Todos os estabelecimentos possam abrir portas, oferecer seu serviço, mas que todos sejam cobrados também de forma igual, assim como a população deve ser cobrada também pelo uso de máscara, pelo distanciamento, né, pela responsabilidade na hora de apresentar qualquer tipo de sintomas ou mesmo assintomático, ter contato. Estou positivo, né? Não menosprezar essa situação, né? Porque a gente pode diminuir o baseado nessas pequenas ações do nosso cotidiano. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar os meus amigos vereadores, os servidores da Câmara Municipal, que nos tratam com as maiores honrarias da casa. E hoje eu queria, na pessoa do Anderson, também fazer um agradecimento. O Anderson, lá do setor, lá do pronto-socorro. E hoje eu estive no pronto-socorro, fui, assim, muito bem atendida. Eu precisei de pedir ele uma ambulância, ele me atendeu prontamente. Depois, infelizmente, eu tive que voltar a fazer outro pedido, que teve, assim, várias pessoas que me ajudaram lá, a Maria Pimenta, a enfermeira que estava, a doutora Laís. Então, quer dizer, todos que estavam lá me atenderam muito bem e nós conseguimos, juntos, resolver um problema que estava acontecendo lá. Então, eu queria agradecer o pessoal do pronto-socorro, que prontamente foi, assim, perfeito na posição deles, né? Queria também manifestar o meu, assim, eu não falo o meu indignamento porque não é, porque a situação que nós estamos vivendo está muito complicada. Mas a minha solidariedade com o pessoal do comércio também. Eu sei que essa pandemia é uma via de mão dupla, estão todos aí levando prejuízos, estão todos numa situação difícil, mas agora, vindo agora da vereadora Juliana, deu para nós uma boa notícia que ela ouviu na rádio, né? Então, vai voltar a flexibilização do comércio e pedir, né? Fazer um pedido, gente. As vacinas estão chegando, já chegaram aqui, então chegando para a população. Então, vamos ter mais cuidado, né? Vamos nos prevenir. Então, gostaria de pedir para que todos colaborassem, todos tivessem um pingo de consciência, porque são vidas, e vidas é preciosa, porque na hora que tira da família da gente, a gente sabe o que é a doença. Aí sim, a gente preocupa com a doença. Então, não vamos esperar acontecer o pior com nossas famílias. Vamos, né, nos alertar, vamos fazer o uso do álcool em gel, vamos usar a máscara, vamos sair o menos possível nas ruas, né? Então, vamos aí caminhar adequadamente com a realidade nossa. A nossa realidade é conturbada nesse momento. A gente não sabe o que é certo e o que é errado. A gente está numa situação difícil de entender o que está acontecendo, porque a gente não entende. Tem casos que as pessoas estão isoladas há tempos e ficam doentes. Então, a gente não sabe com o vírus que nós estamos lidando. E cada hora a gente tem uma notícia, né? Pior. E agora nós temos outro tipo
de vírus. Então, aí a gente tem que prevenir mesmo, né? E também gostaria de agradecer a presença do pessoal do Muda Itaú, que nós fizemos aqui a reunião com eles, e eles, dentre tantos problemas que está atravessando o mundo hoje, eles querem florir, né? Querem plantar. É uma palavra plantar. Plantar é uma esperança. Então, aí eu quero agradecer o pessoal do Muda Itaú. Espero que nós possamos fazer um ótimo projeto, colaborar com eles. E aqui eu acho que todos os vereadores estão firmes no propósito de colaboração com o Muda Itaú. O nome fala, né, gente? Depende de nós a mudança. Muito obrigada. Pode? Gostaria também de fazer um agradecimento, né? A Cláudia foi muito feliz de falar dos funcionários do pronto-socorro. Eu quero agradecer na pessoa da secretária da Saúde, Emilaine, todas as vezes que a gente tem procurado, ela tem mostrado atenciosa e, na medida do possível, tem atendido todas as dificuldades que a gente leva lá para eles, né? E agradecer também a todos os funcionários do pronto-socorro. Todas as vezes também que a gente tenha procurado, tem nos atendido bem, mostrado que são profissionais. E aqui eu deixo os agradecimentos e os meus parabéns pelo desempenho das suas funções. Obrigado. Conforme já publicado, convoco uma sessão extraordinária sem remuneração para logo após essa, para a segunda votação dos projetos ora aprovados. Agradecemos as bênçãos e a proteção de Deus. A Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão extraordinária remota, sem remuneração. Conferido o quórum, coloco em segunda votação o projeto de lei de número 02 de 2021, reajuste dos servidores municipais. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de resolução número 03 de 2021, reajuste dos servidores da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. Conforme já devidamente publicado, convoco uma sessão ordinária para amanhã, dia 28, às 13 horas, e uma sessão extraordinária para logo após a sessão ordinária, conforme a pauta já divulgada. Agradecemos as bênçãos e a proteção de Deus. A Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Obrigada a todos.